Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, para a nossa meditação do nosso devocional de hoje, ler o capítulo 14 de João, o versículo de número 12 a seguir. Diz assim a palavra: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eu quero falar hoje de uma modalidade de oração muito pouco praticada pelo povo evangélico, pelo povo de Deus. Olha, nós já falamos aqui que nós devemos clamar a Deus em nome de Jesus e Ele vai conceder as nossas petições, aquilo que nós pedimos. Cheguei a comentar aqui que quando nós pedimos o Espírito Santo, Ele dá o Espírito Santo à nossa vida. Quando Ele dá o Espírito Santo, Ele determina como Ele vai usar cada pessoa. Mas o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais, 9 modalidades de dons espirituais que existem. Entre eles está a cura, está a manifestação de milagres. Eu gostaria de explicar que muitas das pessoas não conseguem desfrutar bem do ministério de cura ou da operação de milagres, porque não fazem a oração de maneira correta. Nós, basicamente, quando oramos a Deus e pedimos, nós recebemos autoridade de Deus para curar os enfermos, se isso é um projeto, é uma ideia, uma coisa que Deus quer para a nossa vida. Mas como executar esse ministério de oração? Olha, a palavra de Deus diz que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, lá em Êxodo capítulo 14, versos 10 a seguir, eu quero especificar bem o verso 15, fala o seguinte: Moisés estava numa situação complicada. Ele sempre vivia em oração. Moisés sempre estava falando com Deus. Ele ia para o monte, ele se separava, ele falava aquela oração que nós já falamos nela, aquela que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, e Ele nos concede. Moisés já tinha recebido de Deus uma autoridade extraordinária através desse ministério de oração. Era um pouco diferente. Jesus ainda não havia sido manifestado ao mundo fisicamente, ele não tinha sido crucificado. Para nós, é muito mais prático esse modelo de oração do que era para Moisés, mas foi a oração que ele fez. Ele chegou diante do mar, a primeira coisa que Moisés fez foi se prostrar, foi caçar um lugar para falar com Deus, para dizer para Deus o que o povo estava reclamando e como o povo estava murmurando. Deus falou uma palavra no versículo 15 para Moisés que merece o cuidado de nós que somos cristãos. Ele disse assim: olha, porque tu clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Olha, existe um momento que não é momento de clamar. Existe um momento que não é momento de oração devocional. Existe um momento que não é uma oração de petição. Se nós já recebemos de Deus alguma coisa, como Pedro disse àquele paralítico naquele dia. O paralítico estendeu, pediu uma esmola, o que Pedro respondeu? Pedro responde assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro havia recebido de Deus uma autoridade para curar pessoas doentes. Nem todos os crentes recebem essa autoridade, mas uma grande parte dos crentes poderiam executar esse ministério se compreendessem realmente como devem orar para um enfermo ou para uma pessoa que é oprimida por demônios. Pedro olhou naquele homem e falou assim: olha, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. Você não vê Pedro fazer aqui uma longa oração para curar o paralítico. Você não vê Pedro fazendo uma campanha para curar o paralítico. Você vê Pedro dando uma ordem para que algo que não existe passe a existir. O que Moisés fez na beira do mar foi basicamente a mesma coisa. Ele chamou o povo depois da repreensão de Deus. Ele disse: olha, estai quietos e vede o livramento que vos dará o Senhor nesse dia. Os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão, certo? Ele falou: porque tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que Moisés fez? Ele estendeu a mão e ele abriu o mar em duas partes. Logicamente que todo milagre vem de Deus, mas a atitude de Moisés, ela faria diferença naquele momento, e o mar não estava aberto. Se ele não tivesse entendido que ele tinha autoridade para fazer um milagre no nome de Deus, ou Deus faria um milagre através dele, o milagre não teria acontecido. Se você observar, todas as orações que Jesus fez para pessoas enfermas e oprimidas, elas não eram orações de súplica, ele não ajoelhava, ele não se prostrava, ele não ficava horas orando por uma pessoa, mas ele falava uma ordem, ele dava uma ordem, e ele chamava do
mundo espiritual, uma realidade que não existia no mundo material, e essa realidade passava a acontecer e existir. Há poder muito grande na palavra de autoridade que sai da boca de um crente. Nós clamamos isso de oração de autoridade. Se você falar em Tiago, capítulo 5, verso 15, a Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. Eu não gosto da expressão oração forte. Eu acho que não é uma linguagem cristã, uma linguagem da Bíblia, linguagem evangélica. Mas eu gosto da palavra oração da fé e eu gosto da palavra oração de autoridade. Se você recebeu a autoridade de Deus para fazer milagre, para curar as pessoas, você precisa aprender a orar e fazer a oração correta. Jesus falou assim: e tudo que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Você vê que a outra expressão é o seguinte: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos dará. O verbo é outro, a ação é outra, a atitude é diferente. Agora, quando você precisa de uma cura, você precisa que alguma coisa aconteça, você precisa que Deus faça alguma coisa. Agora Jesus fala: ó, se vocês pedirem meu nome, eu farei. E quando que eu peço a Jesus, no nome de Jesus, para que ele cure alguém? É quando eu digo: receba a cura em nome de Jesus. Receba um milagre em nome de Jesus. Quando eu ordeno a um demônio, sai da pessoa, sai dele em nome de Jesus. Todas as orações são feitas em nome de Jesus. Só que essa é uma palavra de ordem, o uso da autoridade e o uso da fé. Quando você usa a fé, você chama à existência alguma coisa que não existe. E Deus faz essa coisa se tornar real no mundo físico e no mundo material. Se você acompanhar o ministério de Jesus e dos apóstolos, você vai perceber que sempre as orações de cura, orações de milagre, elas foram orações feitas com palavras, poucas palavras. Quando Jesus foi chamado a estar na casa da filha de Jairo, o que ele disse? Ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Nada mais do que isso é sua oração. Quando ele foi abordado por um leproso, o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. O que Jesus disse? Quero, fica limpo. O leproso foi imediatamente curado daquela lepra. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, qual é a oração que Jesus fez? Ele disse assim: Lázaro, sai para fora. O que Jesus fez? Ele chamou à existência algo que não existia. Ele não faz uma longa oração para isso acontecer. Ele dita ou ele fala uma ordem. Ele dá uma ordem ao mundo espiritual para que aquilo que não existe se torne real no mundo físico. Então, eu quero te dizer que nós precisamos orar da maneira correta. Nós vamos desenvolver o nosso ministério de oração de maneira correta. Se você olhar para Pedro, Pedro diz: aquele paralítico levanta e anda. E o paralítico andou. Quando ele ora para Enéas, lá no capítulo 9 de Atos, se não me engano, ele fala: Enéas, fica de pé. E Enéas, que era paralítico, se levanta e fica de pé. Quando ele ora pela Tabita, pela Dorcas, ele manda ela voltar a viver. E ela volta a viver. A oração de autoridade, ela tem capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Preste atenção. Tudo isso acontece por causa do poderoso nome de Jesus. E se você acompanhar todos os processos de cura e manifestações de curas e milagres do Novo Testamento, você vai perceber que ele aconteceu debaixo de uma ordem ou de uma oração de autoridade. Quando Jesus acalmou o mar, o que ele disse? Vento, aquieta-te. Mar, acala-te. E diante do som dessa voz de Cristo, o milagre aconteceu. Eu quero te dizer, nós precisamos crescer no ministério de oração. Nós precisamos saber que as coisas tomam forma e elas acontecem. Alguns, por ignorância, criticam os que usam a oração de autoridade porque não sabem que é oração de autoridade. Alguém chega no enfermo e diz assim: olha, fica curado agora em nome de Jesus. Infelizmente, nem todas as pessoas têm fé para ser curada. E alguns criticam: olha, mas o fulano disse que era para a pessoa ficar curada, que ela estaria curada, ou que ela está curada. Isso não quer dizer que a pessoa falhou, que a pessoa falou alguma coisa errada, que ela teve uma revelação de cura e não aconteceu. Não, ele deu uma palavra de ordem. Ele fez uma oração de autoridade, ele fez a oração da fé. Só que o enfermo também precisa se abrir para que Deus manifeste nele um milagre. Jesus sempre usou a expressão: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque, em primeiro lugar, aqueles que não creem, eles nem buscam milagre. Use a oração de autoridade na tua casa. Ore pelo teu filho, ore pela tua casa. Se tem algum mal na tua casa, manda sair em nome de Jesus. E você vai ver que vai começar a acontecer milagres em volta de você. Que Deus te abençoe nesse dia e que essa palavra possa te ajudar a aperfeiçoar o teu ministério de oração.
Obrigado, em nome de Jesus.